Então, quando a gente fala de autocuidado masculino, doutor Nivaldo, nós estamos falando de quê? Qual que é o cenário social disso? Ele é, como você comentou, Daiane, realmente ele é um tema bastante complexo, né? E a nossa intenção não é esgotar o assunto, porque ele é diverso, agrupa bastante faceta, e a ideia nossa é trazer um assunto introdutório e de uma informação que tenha utilidade pública. Quando a gente fala sobre o autocuidado do homem, a gente tem um cenário bem interessante, né, quando a gente analisa os serviços de saúde. No SUS, grande parte dos atendimentos prestados à população, a população de atenção primária, que a gente fala que é de atendimento inicial de entrada, eles são direcionados para pessoas classificadas como vulneráveis, né? Então, dessa forma, existem diversos programas do SUS destinados a crianças, mulheres, idosos. Embora exista políticas públicas voltadas ao homem, por exemplo, é interessante que tem muitas pessoas que não conhecem, mas em São Paulo nós temos um hospital do homem, né? Mas muitas pessoas conhecem. Então, embora a gente tenha a política pública voltada para esse público masculino, o enfoque do autocuidado da população masculina costuma ser menos noticiado, menos informado, poucas informações existem a esse respeito. Então a gente percebe que existe tanto quanto ao público feminino e as outras populações, porém a veiculação, a informação, socialmente ela ainda é muito pouca. Essa oportunidade hoje ela é algo assim muito importante, porque a informação, algo que é bem precário. E aí a pergunta que fica, diversos fatores poderíamos linkar aqui, como qual que é a razão de que esse público masculino não chegue a esses serviços, não tenha acesso, diversos fatores poderíamos linkar. Mas eu gostaria de linkar principalmente as questões culturais, né? Fatores culturais contribuem com maior prevalência de desinformação entre os homens, os quais geralmente, como uma questão cultural no público masculino, eles acreditam que são invulneráveis, ou que ou que eles precisam apenas desenvolver o papel de provedor familiar. Então há uma cultura, a cultura de que os homens eles são invulneráveis, eles não sofrem, eles não necessitam, e que o único papel a ser desempenhado como um indivíduo é o papel de provedor. Então há um enfoque do homem nisso, e ele não olha para esses dados. É interessante que a gente comprova esses dados justamente quando a gente olha para os dados informativos de saúde. Por exemplo, existe uma secretaria de atenção integral à saúde do homem. E esses dados eles são dados de 2019 e que eles evidenciam, Daiane, que 58 milhões, 28% da população brasileira são invisíveis a qualquer tipo de programa de saúde. Ou seja, 28 milhões de homens, 58 milhões de pessoas, de homens, 28% da população brasileira é invisível a qualquer serviço de saúde pública. Então o que acontece? Isso torna esse público que ele é invisível a um público de maior vulnerabilidade, com tendências a desenvolver doenças crônicas, e é muito comum que homens acima de 40 anos, quando vêm ingressar nesse serviço, ele já entra na categoria que a gente chama de serviço secundário ou terciário, ou seja, quando já tem uma doença, quando cronificou, quando já é uma situação já instaurada. Então esse fator cultural, ele pesa bastante sobre o homem, fazendo com que ele, muito tardio, venha procurar, em casos extremos. Então é interessante, quando a gente pensa de ser humano, a gente lembrar que o cuidado, ele é algo fundamental no ser humano. Antes que o homem desenvolva qualquer tipo de ação, se ele não receber cuidado,
do nascimento até o final da vida, o ser humano ele tende a se desorganizar e a se debilitar. Então, embora a gente tenha evoluído bastante em relação a serviços, à saúde, à oferta, na tentativa de promover saúde pública e promover saúde, em especial nessa noite, a nosso tema do público masculino, ainda que a gente vincule o nosso discurso à prevenção, a nossa saúde, a nossa cultura ainda é centrada na doença. Aí a ideia de que, assim, eu não estou doente, para que eu vou procurar ajuda, né? Então a gente não se senta na prevenção, no autocuidado, só deixando para procurar a saúde, o autocuidado, quando já a doença já está instaurada. É bem interessante esse dado que o senhor trouxe, porque assim, como psicóloga, eu percebo isso também, e não sei se também na clínica do senhor é assim, mas eu percebo, né, hoje 70% dos meus pacientes são do público feminino. E quando o paciente chega a vir, né, do sexo masculino, ele já vem com um diagnóstico. E é exatamente isso que o senhor trouxe. Ele já vem encaminhado, já passou por um médico, o médico encaminhou, falou, agora você precisa passar no psicólogo, né? E quando a gente fala sobre a prevenção, né, a promoção e a prevenção de saúde, ela não acontece sem informação de qualidade, né? E a gente tem, igual você falou, um sistema de saúde que tem ali como prioridade, né, os grupos de risco, e a gente não está dizendo que isso não é necessário, né? Claro que é necessário. Criança, idoso, né, gestante, grupo de risco. Mas tem aquela questão muito cultural, né? De para que eu vou procurar um serviço de saúde se eu não estou doente, né? Se eu não tenho um diagnóstico. E é exatamente aí que mora o perigo, né? É a questão de vai deixando de lado. E quando a gente fala em autocuidado, a gente está falando de autocuidado físico, né? Emocional, né? Então, às vezes, eu tive uma alteração de pressão, né? Homem tem muito essa fala, né? Eu tenho meu esposo, meu pai, meu irmão. Tem muita que, eu tive uma alteração de pressão, mas foi só porque eu passei nervoso. Eu vou deixar de lado, né? Sim, sim. E eu gostaria de falar aqui sobre duas coisas que eu me preocupo bastante, doutor Nivaldo, que o que as estatísticas mostram é que os homens, eles se automedicam mais que as mulheres. Olha que dado que linka, né, com isso que o senhor acabou de falar. Sim, justamente. O fato da medicação a mentalidade de que eu preciso conter o efeito, mas eu não procuro investigar a causa. Como você mencionou mesmo, na clínica psicoterapia, nas clínicas psicológicas, a incidência de procura sempre é maior o feminino. O público é mais feminino, de fato. Hoje a gente tem um cenário de um pouco mais de melhora, a gente já vê muitos homens buscando, ainda está incipiente ainda, mas nós percebemos essa procura. Mas uma característica muito interessante é o fato de que eles vêm quando eles já não estão mais funcional, quando eles não dão conta, quando não conseguem lidar mais, a situação excede aquilo que ele tem a capacidade de lidar, então há uma procura. Então, aquela mentalidade de muitas vezes só conter o efeito, tentar contornar, mas não se procura uma causa, investigar, trabalhar preventivamente, desenvolver novos recursos, mas essa é uma tendência mesmo. O homem ele é invisível nesses trabalhos que busca que oferecem a promoção de saúde, né? Sim, e a gente está falando isso, né, doutor, não é para julgar, nem dizer que eles são responsáveis por isso, porque a gente tem toda uma cultura, né, que vem, né, esse papel da masculinidade todo que a sociedade impõe, exige, né, e a gente pode pensar um pouco quanto que isso que impacta na saúde dos homens, né,
Porque quando ele chega a procurar um médico, porque a coisa... Aí você falou, já vai para o cuidado ali de algo que já existe, né? Aí vai investigar a origem e em muitos casos, quando chega a identificar a origem daquilo, o dano já foi grande e uma coisa que poderia ter sido evitada, né? Sim. É bem importante a gente pensar por esse lado, a gente que está aqui, nós que estamos aqui na live, né, mulheres, família, o quanto que essa cultura, né, de cobrar, né, que eles sejam fortes o tempo todo, e isso é reproduzido por todos nós, né, não é só o masculino que reproduz isso, não é só o feminino, mas é por todos nós, porque é uma cultura que já vem muito introjetada, né? Se a gente for olhar dos nossos avós até hoje, a gente teve uma evolução, lógico, né? Já evoluímos bastante em relação a isso, né? A longevidade hoje, ela aumentou, né? Mas a gente tem ainda isso atrelado, né? Que saúde é ausência de doença. E é difícil quebrar isso, né? Sim. É difícil quebrar essa barreira, assim. A gente recentemente tem desenvolvido, né, um olhar um pouco assim, em vez de pensar na doença, pensar na saúde como promoção. Então o SUS ele é um exemplo brilhante disso, de você pensar na promoção da saúde. Mas ainda a gente tem esse paradigma, essa cultura ainda impregnada, principalmente em países latinos, de cuidar da doença. E acaba realmente, quando vem surgir uma situação dessa, já é bem avançado, casos que poderiam ser tratados precocemente de uma forma muito leve, acaba se tornando bastante trabalho ainda. É bem triste, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco, doutor, sobre alguns fatores, né? Talvez os principais que dificultam esse autocuidado masculino. O pessoal que está aqui na live, pessoal, se vocês estiverem entendendo, dá um coraçãozinho, dá um sinalzinho aí, porque a gente vai falando, né, doutor? A gente vai falando. Sim. Às vezes até surge alguma coisa para contribuir, alguma pergunta mesmo. Essa interação ela é importante. Você me perguntou, Daiane, em relação a quais os principais fatores, né, que dificultam o autocuidado masculino. Existe uma farta literatura que já se debruçou para olhar justamente esse diferencial que a gente colocou aqui na introdução. Qual que é o diferencial que existe? Por que esse público? Então, assim, foi se levantado bastante literatura, bastante teórico, profissionais, e eles entendem que elas passam com pelo menos 3 eixos principais da razão do homem não buscar este autocuidado. O primeiro deles é que os homens eles percebem o autocuidado como um atributo feminino. Né? Eles percebem o cuidar-se, né, como parte constituinte do comportamento feminino. Então, cuidar-se me aproxima do universo feminino. Então, há uma construção. E é justamente com base no quê? Na cultura de ser forte, de ser viril, que remete à ideia para o homem de que ele não pode adoecer. Então ele vai desenvolvendo o comportamento de não prevenção, né? Ele tem comportamentos que ele não tem o olhar para a prevenção, né? A cultura do machismo, a cultura do machismo, ela cria regras de comportamento masculino, indicando que ele é capaz de fazer tudo sem sofrer qualquer tipo de consequência. Então começa ele olhando o cuidar-se como uma questão feminina. Quando a gente analisa isso historicamente desde a Revolução Francesa, século XVII, XVIII, o homem sempre galgou a coisa pública, o espaço público, cuidar das coisas do Estado, cuidar das questões materiais, e o cuidar-se ele foi sempre deixado como um atributo feminino. Isso historicamente é intrínseco no ser humano. Adicionado então à cultura do machismo, essa cultura que introduz
A ideia de que o homem ele é capaz de fazer tudo e de que ele não vai sofrer nenhum tipo de consequência, que ele é uma espécie de máquina indestrutível isso impede, ele não admite que ele entre em contato com seus limites. Você pode perceber desde os meninos mais novos, os meninos, a forma de brincar, o próprio machucado, a forma como ele se relaciona, está incutida essa ideia de que ele não sofre, que ele não vai... Então os machucados, os ferimentos são sempre mais violentos, né? Por consequência dessa cultura machista, contribui para que o homem então não busque atendimento em saúde, pois o modelo que está dado dificulta para que ele se envolva com atitudes de autocuidado. Então ele cria aí um certo distanciamento. A segunda dificuldade é que o homem tem, ele, como consequência desse olhar de que o cuidado é feminino, a segunda dificuldade que é resultado dessa também é que o homem passa a ter dificuldade de lidar com seus sentimentos. Então, como ele não lida com cuidar-se, como ele não lida e ele tem uma certa aversão, distanciamento a lidar com seus próprios limites, ele passa então a ter dificuldade de lidar com seus sentimentos. Então, os homens de fato eles não consideram a possibilidade do adoecer, né? E quando isso surge na experiência dele, é visto com muito desconforto, com medo, com constrangimento, com vergonha, por ter que precisar passar em algum tipo de consulta ou exame. Veja que é muito sofrível o homem buscar isso. Você percebe isso nos hospitais, nas filas de espera, dos consultórios, o desconforto, o constrangimento, a vergonha que ele se encontra justamente porque ele não admite isso em si mesmo, né? Então é aquela questão, a cultura do machismo, a influências dos homens perceberem o adoecer não como algo inerente à condição humana, mas ver o adoecimento como sinal de fraqueza, de impotência. E isto é visto com muito sofrimento ao homem. Adoecer é sinônimo de impotência, de fraqueza. Então eles são reprimidos socialmente e eles têm dificuldade de reconhecer essas fragilidades em si e, consequentemente, de expressar essas emoções, né? Então ele não tem essa desenvolvida esta habilidade, ele tem isso restringido em si por conta da nossa cultura. Então, embora muitas vezes ele tenha consciência da importância da prevenção em saúde, a obrigatoriedade de demonstração de força e poder construída não dá a ele o direito de revelar as suas vulnerabilidades. Se você conversar com um homem, ele concorda com o que nós falamos, ele aceita a ideia de que ele precisa se cuidar, ele tem consciência plena disso, mas o contexto em que nós estamos inseridos, socialmente construído, impede que esse homem se sinta ou se veja de encontro aí com a sua vulnerabilidade. Então, não são permitidos chorar, não são permitidos entrar em contato com as suas próprias emoções, expressar seus medos, as suas ansiedades. Veja como que essa cultura, ela também infringe aqui o homem em muito sofrimento, né? Ele tem dificuldade de lidar com isso, né? Sim. É interessante, Daiane, que quando a gente olha para esse cenário, que às vezes a gente se identifica, acho que os homens que me ouvem nesse momento, eu me identifico pela cultura que nós estamos inseridos, eles conseguem pensar e raciocinar, mas essa cultura que eles estão inseridos dificulta para que eles entrem em contato com as suas dificuldades. Existe um termo de quem começou a estudar homem, isso já na década de 60, com alguns psicólogos, Daiane, que foi criado e eles chamaram esse comportamento, né, de alexithymia. Então o que seria a alexithymia? Os psicólogos começaram a estudar esse comportamento que nós estamos aqui colocando dos homens, e eles perceberam uma característica muito interessante nesses homens.
e eles cunharam esse termo chamado alexithymia, que justamente é 100 palavras para emoção. Eles percebiam que, diferente do público feminino, o homem ele tinha muita dificuldade de expressar as suas emoções. E isso é uma coisa tão interessante, porque assim, quando a gente olha a alexithymia, existem dois fatores do homem não conseguir expressar sua emoção. O primeiro é biológico. Existem funções bioquímicas, desconexões neuronais que não conseguem fazer a sinapse e ele não consegue alcançar os seus próprios sentimentos. Mas existe o segundo fator, que ele é sociocultural. O quanto que a cultura ela exerce sobre esse ser humano influência tal que tira dele a capacidade de lidar com o sofrimento. Por exemplo, quando a gente olha a Associação Norte-Americana de Psicologia, estima que 80% dos homens americanos sofrem de alexithymia, ou seja, incapacidade de expressar, descrever e distinguir entre as emoções. É por isso que quando você fala para o homem assim, me fala o que você está sentindo, eu não sei. Me fala o que você sente, eu não sei. O mais comum é sentir raiva. É o sentimento que às vezes é mais comum. Por quê? A dificuldade de expressar emoções. E é muita coisa, né, doutor? 80% é muita coisa. É muito. É muita coisa. E a gente que tem o nosso olhar mais psicanalítico, a gente entende o quanto isso está no nosso inconsciente coletivo, né? O quanto que a gente traz isso inconscientemente, a gente reproduz, né? E quando eu falo a gente, eu falo todo mundo, né? É homem, é mulher, é todo mundo. E aí é interessante, porque se você não consegue validar um sentimento que você sente, você não dá abertura para enfrentar. Então, e a alexithymia, ele tem uma certa predominância em homens. 80% dos homens masculinos, conforme a Associação Americana de Psicologia, atestam que esse público já sofrem disso, né? E aqui é interessante, porque nós temos um dado interessante sobre o homem, Daiane. Isso é uma pesquisa, já um dado de 18, ano passado, 18/11/2019, da Organização Pan-Americana de Saúde, juntamente com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Ela lançou um relatório que destaca de que 1 em cada 5 homens que vivem nas Américas morre antes dos 50 anos, sendo que muitas dessas mortes são causadas por problemas diretamente ligados à masculinidade tóxica. Então, olha o impacto traz sobre esse indivíduo que está debaixo dessa masculinidade tóxica, que rouba dele como resultado de uma cultura, essa capacidade de sentir, de expressar emoção, e passa a desenvolver uma masculinidade tóxica, né? E a gente está falando, né, doutor, de machismo, e o machismo ele faz mal para todo mundo, não é só para a mulher, né? E muitas pessoas não entendem isso. A gente está falando aqui de uma cultura que já foi introjetada pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, né? Eu tenho o meu avô, pai do meu pai, ele era índio. E o meu pai conta a história que meu avô era amansador de cavalos. Olha que tipo de profissão, assim, que veio, assim, na minha geração, né? Aí veio o meu pai também, que foi uma criação mais rústica, né? A gente fala lá em Minas, os homens mais rústicos, mais ferozes. Mas olha o quanto que isso impacta, né? Nessa questão de não se permitir se cuidar. Simplesmente porque a gente tem isso muito introjetado, né? E não tem como, né? Se você não lida com a emoção, ela vai aparecer de outra forma, né? Ela vai sair de alguma forma. E muitas vezes ela sai em forma de agressividade, né? E a gente quebra esse ciclo lidando, né? Entrando em contato com isso, né? E deixar de entrar em contato não é evitar o problema, pelo contrário, né? A ferida, quando ela é anestesiada e não é
curada, não é tratada, ela só cresce, né? Justamente. E você disse muito bem, Daiane, que é esse impacto sociocultural que nós temos. E se você analisar bem, é só nós darmos uma olhada na forma sociocultural que são criados os meninos, né? A forma Sim. como o masculino e os meninos eles são criados, por si só, gera nele uma espécie de masculinidade ferida. Por exemplo, nas escolas, se a menina dizer que quer ir no banheiro fazer xixi, é muito mais provável que a professora vai deixar com mais facilidade do que o menino. O menino quase que ele é levado a ter que reprimir aquilo. Quando ele vai na fila da merenda, e aqui eu falo de crianças bem pequenininhas, aqui de 3, 4 anos, no maternal, ali no infantil, quando ele vai na fila da refeição, da merenda, os meninos são sempre colocados por último. E aqui, o que acontece? Esse ato contínuo de ser relegado, de não ouvir as suas dores, de não ouvir o sofrimento, as dificuldades, as necessidades e ensurdecer-se para isso, vai desenvolvendo um crescimento onde ele vai se desconectando com os seus sentimentos. Então ele passa a não reconhecer os sentimentos em si, ele passa a não reconhecer os sentimentos do outro, e ele desenvolve, então ele vai crescer como um menino, aquilo que a gente chama de uma masculinidade ferida. É certo que toda educação, seja para o público feminino, as meninas e os meninos, a cultura, a socialização, enfim, ela traz algum tipo de ferimento, mas o aspecto montado que tem nos meninos desenvolve com muito mais incidência. E aí o que acontece? Qual que é o resultado disso nesse menino quando chega a ser adulto? Primeira coisa, ele entra em desconexão com a sua espontaneidade, porque ele aprendeu a frustrar os seus sentimentos, então ele perde a espontaneidade. Ele quer chorar, ele não chora. Ele quer sorrir, ele não vai sorrir. Ele vai se desconectar com a sua própria espontaneidade e o seu jeito de ser no mundo. Automaticamente, um segundo efeito disso é que é o aumento do medo e da raiva. Ele vai desenvolver. E aí o que acontece? Só que ele precisa desenvolver papéis sociais para que ele consiga lidar socialmente, lidar com a situação e viver. Então ele desenvolve papéis, ele desenvolve formas de agir no mundo para que socialmente ele sobreviva. Só que o que acontece? Chega um momento que esses papéis sociais, aquilo que Jung chamava das suas máscaras, eles entram em colapso e o seu lado mais sombrio se manifesta. E aqui é interessante nós olharmos, Daiane, que esse lado mais sombrio, esse lado que entra em colapso, ele não consegue se manter, vai ser expressado de duas formas. Ou num movimento autodestrutivo, ou numa destruição no entorno. E aquilo que você falou da violência. Sim. Existe um movimento autodestrutivo nos homens que é resultado dessa cultura impregnada, desta forma como ele foi se inserindo, essa perda da conexão consigo mesmo, da espontaneidade. E o movimento ou comportamento autodestrutivo, ele se dá de algumas formas. E é fácil identificá-los na sociedade. Por exemplo, existe uma predominância a vício no público masculino. Então, uso de droga, uso de cigarro e alcoolismo. Mulheres tem, mas há uma predominância ao vício masculino. Ou esse movimento autodestrutivo manifesta-se em depressão, síndrome de pânico e ansiedade. Suicídios, acidentes, a solidão, a impotência sexual, a ejaculação precoce. A omissão do autocuidado que a gente está falando, ele pode se desenvolver um comportamento autodestrutivo de se omitir-se no autocuidado, de não cuidar da saúde e fracassos repetidos. Então, esse comportamento ele é facilmente mapeado na sociedade, que pode ser reflexo dessa cultura que a gente tem e que a gente está cada dia lutando para ser desconstruída aí. E que é muito difícil, né, doutor? Porque
a gente está falando aqui, está abrindo o caminho, né? Mas tem todo o inconsciente que nos move na vida, né? E que o primeiro passo é tomar consciência, né? E a partir do momento que eu tomo consciência, eu faço o quê com isso, né? Eu vou para o próximo tópico. Assim, estou com vontade de falar muita coisa, mas o Instagram vai derrubar a gente. E já está aparecendo uma pergunta aqui, do Jurídico Cavalcante. Eu vou deixar para responder ela um pouco depois. Eu vou para o tópico 3, porque eu acho muito importante esse tópico 3, assim como todos, né? Mas esse 3 eu gostaria muito de falar sobre ele. É sobre a atividade profissional, é um dos pilares, né? Em que o homem, e a gente está falando, gente, de masculinidade, né? A gente está falando de sociedade, de cultura. É um dos pilares em que o homem exerce o seu poder pessoal. De que forma, doutor, esse papel do homem, ele influencia na questão do autocuidado? Tá, realmente é uma questão muito importante, porque como nós falamos anteriormente, o homem ele vai aproximando o cuidar-se e o cuidado como uma prerrogativa do feminino, e historicamente falando, isso desde os tempos mais antigos, há uma identificação do homem com o fazer público, com o trabalho, começando lá atrás na caça, em buscar o recurso para o clã, para a família, e o trabalho, então o homem teve isso como uma identificação muito forte. Então a identidade do homem, ela é muito construída e ela tem o seu valor a partir do trabalho. Então o trabalho é uma forma de expressar seu valor, a sua utilidade. A impossibilidade de trabalhar é vista como uma questão assustadora ao homem. Quando simplesmente você fala assim, olha, mas você pode deixar o teu trabalho hoje e você pode ir a uma consulta, ou simplesmente a sombra de que ele vai perder esse trabalho, isso é desesperador. E às vezes ele protela o cuidado, ele nega um sintoma, uma questão biológica, justamente com receio do trabalho. Então, o trabalho para o público masculino aparece como um grande valor da vida em detrimento da própria saúde. Então, entre o trabalho e a própria saúde, ele vai elencar o trabalho como aquilo de grande valor na sua vida. Então, a atividade profissional é um dos pilares em que o homem exerce o seu poder pessoal, a sua criatividade, a sua capacidade de ação, as suas tomadas de decisão, né? E é interessante que a gente tem mudado um pouquinho, mas quando se perguntava alguma coisa em entrevistas, em tudo, colocava o nome da pessoa e a atividade profissional. Olha o quanto a identidade do indivíduo está linkada, principalmente, você é o fulano de tal, eu sou o mecânico, eu sou o gerente, ou seja, olha como a atividade profissional linka isso. E aí o que acontece? Como ele acaba linkando-se em excessivo valor ao trabalho, ele acaba relegando, ele acaba negando o adoecimento em si, né? Existe um psicanalista chamado De Jur, que ele desenvolveu bastante trabalho na relação do trabalho com o sofrimento, né? O trabalho e o sofrimento, e o quanto que aquilo que é uma atividade que enobrece, que exerce, potencializa a criatividade, a capacidade de ação, de contribuir para a sociedade, pode tornar-se uma questão adoecedora, nociva, quando não se tem um distanciamento, né? Então, e isso é uma coisa interessante para os homens, né? Sim, e eu acho importante também, doutor, a gente falar um pouco, porque, assim, quando chega a terceira idade, né, a fase em que os homens, a maioria, né, de nós, homens, mulheres, nós nos preparamos para nos aposentar, né, e eu vejo que muitos homens têm muita dificuldade nessa fase, exatamente por causa dessa identidade, né, então eu vou me aposentar, eu vou fazer o quê, né, qual que vai ser a minha utilidade? E muitos desenvolvem ali transtornos mesmo, a gente está falando de ansiedade, de depressão, de compulsões, né? E muitas vezes o que acontece é que assim, já existia ali um mecanismo de fuga,
né? E a gente está falando dentro da um pouco a linguagem mais psicanalítica, já existia ali um mecanismo de fuga dele não lidar com as questões, né, de sentimentos, de emoções, e esse mecanismo de fuga dele era o trabalho. Agora ele não tem o trabalho mais. E ele vai fazer o quê com isso tudo, né, que veio com essa identidade que ele sente que está ameaçada, né? Sim, e ele se sente desvalorizado, ele se sente impotente, incapaz, porque ele não tem mais aquela atividade que ele exercia. E eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas a gente tem um público aqui, né, que é filho de pessoas de terceira idade, que é neto, que é parceiro, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa fase da vida, porque eu acho que, principalmente na terceira idade, eles têm muita dificuldade de procurar uma ajuda psicológica. Na cidade que eu nasci, lá em Minas, tem uma metalúrgica, e a quantidade de homens que se suicidam após a aposentadoria é muito grande. Tá? Então, eles têm duas tendências dentro dessa metalúrgica, e a gente já tem estudos, né, que mostram isso lá na cidade de Ipatinga. Duas coisas que acontecem: ou eles desenvolvem câncer, ou eles se suicidam. Olha que cenário triste. Sim, veja que isso é um fato, justamente quando a gente pega no arco da incidência de suicídio na população, a gente tem um pico na fase mais jovem, mas um pico muito maior na fase da terceira idade, justamente que é um período de transição. E como a gente está falando hoje como um público masculino, o quanto que essa identidade ela existe a partir da figura do trabalho. Então, se eu não trabalho, se eu não tenho essa utilidade, se eu não tenho essa criatividade, logo eu não existo. Então, eles não conseguem lidar com esse momento, eles perdem assim, a capacidade de enxergar a vida, justamente por quê? Porque o trabalho, ele viveu em função do trabalho, né? E quando a gente fala o trabalho enobrece, o trabalho desenvolve capacidade criativa, é importante, mas a ideia é você sempre entender que eu preciso fazer o trabalho mais alguma coisa. Existem pessoas que se aposentam, eles não conseguem ter um hobby. Aliás, eles não têm hobby, eles não têm o próprio... O benefício do descanso, ele não é visto, ele não é desenvolvido. Existe no Japão, recentemente, eles perceberam que o japonês trabalham muito, né? Trabalhar o Japão, existe casos e mais casos, enfim, não vamos se aprofundar. Mas eles perceberam que no Japão as pessoas trabalhavam tanto e elas não tinham tempo para buscar um hobby, para distrair, para ir no shopping comprar, para gastar, almoçar, enfim. E eles passaram então, Daiane, a aumentar um dia de descanso. Então eles folgavam sábado, domingo e aumentaram um dia a mais. Os japoneses começaram a se deprimir com esse um dia de folga e eles não sabiam o que fazer. Olha o quanto que esta vida ela foi diluída e sucumbiu ao trabalho, né? Então o trabalho é importante, só que a gente precisa abrir para o descanso, para o hobby, para se alegrar, para divertir. Por quê? Senão, quando chega na fase da terceira idade, de fato, a crise ela é muito grande e a gente chega a casos extremos aí, né? Sim, a gente não está falando para você largar o trabalho, né? Para deixar tudo que você está fazendo e começar a se cuidar, não é isso. Mas é buscar um equilíbrio, é fazer em paralelo, né? E o autocuidado não é só fazer check-up, não é só fazer exame de rotina, né? O autocuidado ele é integral, né? Vocês até têm um canal no YouTube com essa temática de cuidado integral. É cuidar da mente, né? É cuidar do físico, é cuidar... e o físico tem várias coisas, alimentação, né? Exercício físico, hobby. Descobrir novas maneiras, né? De gastar o tempo e de dar sentido, né? Dar um espaço para que as emoções sejam expressadas. E isso não é
Como, isso não é luxo, né, doutor? Isso é uma necessidade humana. Né? Isso é investir em saúde. Isso é investir em saúde, porque a saúde não é só ausência de doença, né, mas é a qualidade de vida. E essa questão que o senhor falou, né, o índice maior de suicídio entre homens mais velhos, e geralmente o suicídio ele acontece de forma muito mais violenta nesse público, né? O uso e abuso de substância química, de álcool, né? Que também é um fator que tem uma maior prevalência em homens. Sim. Então é um cenário que a gente precisa muito olhar. Vamos para o próximo tópico, então, doutor. 1 hora passa muito rápido. O tópico 4 aqui, eu achei importante também, se a gente conseguir falar, como introduzir ações terapêuticas e de autocuidado para... né? Sim. Como a gente... como orientar, né, esse público masculino para que ele... Sim, sim. Justamente, a gente precisa desenvolver ações de autocuidado, né? É imprescindível que a gente tenha como importante aí a mudança de mentalidade, né, para que realize-se atos de autocuidado. Então, há uma necessidade de mudança de mente, a gente tem que mudar esse paradigma. Falar sobre o assunto como nós estamos falando hoje, eu acho que a gente traz a consciência que o problema existe. 50% da solução é assumir e reconhecer que o problema existe. Então você reconhecer que existe isso, olha, eu reconheço, então isso é importante. Respeitar os sinais do nosso corpo, né? Então o nosso corpo ele sinaliza, né? Procurar ouvir-se, né? Quando você passa a ouvir-se, o seu corpo, você vai perceber que o teu corpo comunica a você. Ele diz para você, algo não está legal, não está bem, né? E isso faz você ouvir. A gente vive um período de produtividade e aceleração da vida que impede da gente se ouvir e ouvir o nosso corpo. Mas é importante. E trabalhar na base, né? Trabalhar na base significa introduzir uma educação de autocuidado nos meninos. E aqui eu falo para as mães. As mães que têm os meninos, elas precisam desenvolver uma de autocuidado neles. Por exemplo, levá-los periodicamente a um médico, não somente quando eles estão com febre. Então, incutir neles que é importante passar periodicamente numa consulta, para que eles cuidem da saúde, para que ele faça o exame preventivo, para que ele vá incutir nessa cultura de autocuidado. Levá-los no dentista cedo. Não esperar simplesmente a situação de crítica, mas levá-los no dentista, no autocuidado, desenvolver ações de autocuidado. Eu acho que isso é importante, que são ações terapêuticas de autocuidado simples que nós podemos introduzir na nossa rotina familiar, né? Sim, sim. Ensinar também a lidar com as emoções, né? Que tem essa questão de que homem não chora. Isso já começa desde pequenininho. Sim, sim. E homem chora, sim, e ninguém tem que dizer, né? Quando você pode, quando você deve, né? Respeitar essa subjetividade, né? De cada um é importante também. Isso é importante. Eu acho que porque assim, falar e expressar o que nós sentimos, as emoções e os sentimentos é aprendido. Então isso tem que ser aprendido desde cedo, para que eles nomeiem o que você está sentindo, como que você está. Então as mães, principalmente dos meninos, aqui até uma orientação, fazê-los falar, fala o que você está sentindo. Conta aqui para a mãe, conta aqui para o pai. É uma forma dele aprender a expressar, porque quando ele expressa, ele reconhece. Então ele reconhece os sentimentos,
e ele expressa. Geralmente, o excesso do machismo, o homem só reconhece um sentimento, raiva. Só raiva. Porque não desenvolveu. Então, isso é importante. É importante. Deixa eles reconhecer, nomear, isso desenvolve. Sim, sim. Doutora, a gente tem mais 6 minutos. Eu acho que a gente vai conseguir concluir. Esse ponto 5 também, acho que a live foi... Assim, todos os tópicos foram muito importantes, mas a gente pode tentar finalizar nesses minutos. Para aqueles que têm maior dificuldade em lidar com isso, quais os canais de apoio que eles podem procurar? Isso é importante, sim. Então, assim, conversar sobre o problema e as preocupações com familiares e amigos. Geralmente, homens têm um repertório de amigos menor do que mulheres. Mulheres se juntam e em 1 minuto uma sabe das outras, porque a cultura desenvolveu isso nela. O homem conversa 2 horas com seu grupo de amigos e ninguém sabe de ninguém. Mulher vai fazer até xixi junto, né? Sim, vamos no banheiro, amiga. Então, pelo menos o homem, às vezes tem um amigo. Então, elege esse amigo para você conversar, para começar a partir de um. Então, você vai passar a falar, vai procurar ajuda, até mesmo de uma unidade de saúde, mas pode procurar apoio de alguém. Olha, me ajude. A informação, ela é uma aliada, né? Então, quando a gente vai hoje, a gente tem muito recurso de informação. Existe um documentário no YouTube chamado... do masculino, dos homens, existe bastante coisa, o silêncio dos homens, né? Procurar no YouTube lá, o silêncio dos homens. Esse documentário tem milhões de visualização, que é a ideia de introduzir uma nova masculinidade, de uma forma melhor, sem os mitos, sem os preconceitos, participar de grupos, né? Eu acho que de grupo, de conversa, seja do bairro, seja da igreja, seja de apoio, isso ajuda bastante. E é lógico, se precisar, em alguns casos, querendo, busca uma ajuda psicológica a trabalhar as questões. Embora a gente tenha um número menor, mas a gente vê hoje uma mentalidade mais aberta, que o homem entende que procurar uma ajuda psicológica não é só uma questão de doença, mas é uma questão de saúde, e eles ganham qualidade de vida nisso. Eu acho que isso resume bem. Sim, é muito importante mesmo a gente pensar, né, que a gente precisa um dos outros, né? E julgar menos, né? Quem está aqui na live, os homens que estão aqui na live, se por acaso você for procurado, né? Ouvir sem julgar, ter a empatia, né? Às vezes a pessoa nem precisa de resposta, ele só quer falar, né? E as pessoas têm muita dificuldade de ouvir, e às vezes isso nas mulheres é mais latente, né? Sim. Até mesmo pela nossa diferença biológica, que é muito importante a gente ressaltar também, né? Não tem isso de que homem e mulher é igual, porque não é, biologicamente, psiquicamente, não é e não tem que ser, né? Sim. Mas nós temos a nossa humanidade e ela é digna de cuidado, independente da nossa... do nosso gênero, enfim. Doutor, a gente tem 3 minutos para fazer as considerações finais. E eu já quero te agradecer muito por essa live, muito enriquecedora. Eu tenho certeza que ela vai ajudar muitas pessoas. Você que está aqui na live, se souber de alguém que precisa, vai lá, pega a setinha, dispara para essa pessoa. E muito obrigada, doutor Nivaldo. Foi um prazer imenso receber o senhor aqui na página do Escuta e Reflexão. É sempre um prazer, né? E eu fico muito feliz por poder compartilhar esse momento com o senhor. E pode fazer as considerações finais. Então, pessoal, muito obrigada a todos os presentes. O pessoal está elogiando muito a live aqui. Que legal. Quero aqui também agradecer, Daiane, pela oportunidade aqui da gente dividir esse espaço aqui juntos, agradecer ao Eliezer, ao canal Escuta e Reflexão e os nossos amigos aí que nos acompanha, que compartilha, que está conosco aí dividindo esse tema, e que a gente possa ser esse agente de propagação, né, de saúde, de informação, levar
para as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos pares, informação e trazer saúde, né? Eu acho que isso é importante. É um assunto que não se esgota, né? E o tempo é bem... Mas a ideia é a gente criar uma nova cultura, desenvolver uma nova mentalidade, suscitar essa temática, às vezes adormecida nas relações, na família, nos próprios homens mesmo, a importância do autocuidado. Isso é importante. A gente está no mês de prevenção do câncer de próstata, é uma realidade, é uma necessidade. Então, se você tem a idade determinada pelos órgãos de saúde, faça seu exame, e essa é uma realidade. Pode ser tratado com quase 100% de certeza de cura, mas que quando protelado pode trazer um prejuízo. E isso pode ser resolvido com ações básicas, né, de autocuidado, né? Sim, sim. O pessoal tá dando os parabéns aqui. Pessoal, não vou conseguir mandar beijo para todo mundo, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Muito obrigada a todos presentes aqui na live. E é muito importante isso que o doutor Nivaldo falou. A gente não esgota o tema, né? Eu tô aqui com vontade de te perguntar muita coisa, de sugar mais coisa, de aprender mais, mas infelizmente não dá tempo. E é isso aí, pessoal. O que a gente deseja mesmo é muita saúde, muita qualidade de vida. A gente espera que a gente, né, possa ter contribuído um pouco aqui nessa noite, com um pouco de informação. Não esqueçam, quem está aqui na live que ainda não se inscreveu no canal, Cuidado Integral com Elisete Nivaldo. Elisete Nivaldo, justamente. Eles têm também as redes sociais deles. Quem está aqui na live que ainda não segue o Cestari.psicologia, sigam eles. Se precisar de indicação, a gente tem um cartãozinho deles, tá? Terapeuta familiar, eu não conheço outro melhor, né? O doutor Nivaldo é o top dos tops aqui para casais, para família. Enfim, muito obrigado, pessoal. Muito boa noite a todos. Um bom final de semana. Aproveitem, né, com a família. A gente está ainda um pouco isolado, né? Uma fase crítica aí da nossa pandemia. E é isso aí, né? Saúde não é só ausência de doença, mas é qualidade de vida. E a gente pode se permitir a isso com, às vezes, atitudes simples, né? Não tão complexas assim. Um beijo, pessoal. Beijo, doutor Nivaldo, para você, para sua família. Obrigado para você também, para a família. Um abração a todos e nos vemos numa próxima. Como você falou, aproveitar o final de semana, né? Dar esse direito, né? Sim. Doutor, você já está convidado para uma próxima, tá? Porque eu acho que esse tema é muito importante, mesmo que não seja um Novembro Azul, mas a gente pode fazer um segundo tempo dessa live, porque é muito importante. E eu acho que vai contribuir muito para a gente ir desconstruindo, né? Essa cultura de que homem não chora, que homem é forte o tempo todo, que homem se cuida. Eu acho que uma das ações terapêuticas bacana é as mães introduzir uma nova cultura de educação aos meninos, as mulheres casadas apoiar os seus maridos no autocuidado, com pequenas ações, com suporte, com apoio. No começo, para ele, é muito sofrível se expor, mas aos poucos você vai introduzindo, vai permitindo aí, e você vai promovendo saúde, né? Vai promovendo saúde, um espaço acolhedor para falar de dificuldades, sem ser censurado, ridicularizado, sem julgamento. Eu acho que isso é saúde, isso é promoção de saúde, né? Sim, então vamos encerrar a live com duas palavras: acolhimento e empatia, né? E respeito, né, a todos os homens que fazem parte da nossa vida, né? Vocês são bênçãos nas nossas vidas, né? Em todas as áreas, falando assim. Então, empatia, acolhimento e autocuidado, gente. E assim a gente encerra a nossa live. Um beijo, doutor, para o senhor, para a Elisete, para o Luquinha, para a Júlia. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau.